Olá, viva então, muito boa noite. Nesta altura, cerca de 20 minutos para chegarmos às 9 da noite, às 21 horas, nesta noite de domingo, em que o Varzim carimbou a permanência na segunda Liga. Já ontem tivemos então essa certeza de que o Benfica ganhou o campeonato, o 37º campeonato. O Futebol Clube do Porto ficou em segundo lugar. Ainda alguns jogos da Primeira Liga também a realizar-se no dia de hoje, mas vamos hoje falar principalmente do Varzim, que, tal como disse, carimbou esta tarde a sua permanência no escalão da segunda Liga, num jogo complicado, difícil para o Varzim frente a uma Académica que, de certa forma, veio descontraída jogar ao estádio do Varzim. Quem lá esteve foi o João Couto, que está aqui connosco. João foi mesmo sofrer até ao fim, era escusado, digo eu, mas o Varzim fica na segunda Liga. Era escusado, foste tu que disseste isso. De facto era escusado, mas não era de agora. Já era escusado há muito, muito tempo. Ou seja, o Varzim adiou para a última jornada a decisão quanto ao seu futuro neste campeonato da segunda Liga, porque descer não interessava a ninguém, mesmo a ninguém. Aliás, já aqui dissemos que a fórmula depois para subir é muito complicada. Obedece a um mata-mata, depois, enfim, daí até chegar à própria final é muito complicado e poderão ver, porque os campeonatos estão a chegar ao fim e poderão analisar semana a semana como é que é feita toda essa filtragem do campeonato, o chamado Campeonato de Portugal, o CNS, como se chamam alguns, o Campeonato Nacional de Séniores. E, portanto, o Varzim adiou para a última jornada o seu futuro num jogo perante a Académica de Coimbra que já não lhe interessava, nem para subir, nem para descer, portanto, estava tranquilo em termos de tabela classificativa. Uma Académica que até nem veio complicar muito a tarefa ao Varzim. Um Varzim que numa determinada altura do jogo parecia que jogava sob brasas. Nós sabemos quando há necessidade de ganhar, e havia mesmo necessidade de ganhar. Estar a jogar sob brasas, as coisas não funcionam lá muito bem. Havia muita ansiedade. Havia, sobretudo, alguma pressão nos jogadores. Notava-se no passe que ele não saía com aquela fluidez, com aquele acerto que todos nós estávamos à espera. Varzim que entrou muito bem neste jogo. Entrou a pressionar. Entrou quase a não deixar respirar esta Académica de Coimbra, mas Varzim que no seu todo, em termos qualitativos, e vimos a dizer isto há muito tempo, apresentou algumas falhas, algumas lacunas, em termos qualitativos, sobretudo de alguns jogadores, naturalmente. Não poderia exemplificar aqui um ou outro que nesta ou naquela jogada nos deixou a mais nós nervosos de fora ao próprio jogador, de situações muito simples, de um futebol prático, só que se complica. Porque um jogo de futebol é preciso dizer que uma equipa de futebol é composta por 11 elementos, não é só por um, é por 11 elementos. Cristiano Ronaldo, por exemplo, quando tem que passar a bola, passa a bola. Quando vê um colega desmarcado, dá-lhe a bola, não tem problema nenhum a marcar, e o contrário também acontece, quer dizer. E, portanto, nós vimos situações dessas que nos deixaram assim um bocadinho, um tanto ou quanto desagradados. Como disse, o Varzim entrou bem, depois a Académica conseguiu equilibrar, mas, enfim, era aquele equilibrar quase que não se mexia, mas... Portanto, não diria muito ruim a colaborar, mas andou lá próximo. Tinha que ser o Varzim a andar atrás do prejuízo. Claro, tinha que ser o Varzim a fazer pela vida. A fazer pela vida, e foi isso que efetivamente aconteceu. Nós temos aqui um comentário da Alice Viana, que está a ver o nosso programa. Diz ela que realmente foi muito sofrimento, mas valeu a pena. Pronto, acaba por ser isso, não é? Claro, era escusado, mas... Claro, valeu a pena o sofrimento porque se conseguiu o objetivo de marcar um golo, porque era necessário marcar, porque era indispensável ganhar, só a vitória é que interessava, face aos resultados que iam acontecendo ao longo da tarde desportiva, que, como tu sabes, e tal como aconteceu ontem, é preciso que se diga isto,
nos jogos onde alguma coisa se decide e na última jornada, os jogos têm que começar todos ao mesmo tempo. Exatamente. Não sei se repararam quem esteve no estádio do Varzim, de que houve ali uns segundos largos, quer no início do jogo, quer no começo da segunda parte, as pessoas, enfim, algumas até começaram a assobiar. Não há que assobiar, há que perceber porque é que o jogo não começa. Porque é o delegado da Liga que está na linha de meio campo, encostado ao quarto árbitro, a receber indicações via telemóvel para os jogos começarem nos outros campos, eram 5 campos, para começarem todos ao mesmo tempo. Portanto, para que depois não houvesse, enfim, aquelas dúvidas do costume. 4 jogos, perdão. Nos 4 campos, esses jogos a começar todos ao mesmo tempo. Para que depois não houvesse aquelas coisas de dizer o jogo, acabou o jogo em tal parte, mas não sei onde, está atrasado... 5 ou 10 minutos. Ou mais. Ou mais. Já aconteceu. Jogos com 1/4 de hora de entrar. Porque no recomeço houve um jogador que sentiu mal, não sentiu nada. Quanto mais tarde, melhor. E aqui não. A Liga aqui fez as coisas de facto como deve ser. Como o nosso entender deve ser. Agora, foi sofrido, provocou nervos e mais nervos em toda a gente, dentro e fora. Conseguiu-se o objetivo, ainda bem. Foi uma alegria para todos, pelo menos aqueles que sentem o clube, como nós, que somos sócios há muitos anos e que gostamos de ver o Varzim sempre na mão de cima e cada vez mais para cima. Pior seria se descesse naturalmente. Depois do golo, os nervos acentuaram-se cada vez mais. Aqui é que parecia que o relógio não andava, mas também vimos também uma Académica tentar puxar a bola mais para a frente, mas também o Varzim depois começou a fechar linhas, começou a fechar flancos, a equipa portou-se como devia ser, cumpriu, etc. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Nós hoje no estádio do Varzim vimos ou relembramos belas tardes do antigamente, de um Varzim na primeira divisão, com o estádio cheio. Com o estádio completamente cheio. Apenas e só, é preciso que se diga isto para as pessoas perceberem. Apenas e só a bancada do lado sul está interdita, ou pronto, está fechada, por indicação da Liga. Não é o Varzim que não quer abrir a porta. E porquê? Rui, qual é a razão? Rui, tem a ver com a segurança, Rui. Tem a ver com a segurança porque é demasiado próximo do túnel que dá acesso aos balneários e sob pena, enfim, de voarem objetos não identificados, a Liga então entendeu fechar aquela bancada. Não é muito grande, como sabes, é uma bancada até pequena, mas entendeu por esse motivo. E, portanto, quando isto acontece, não há nada a fazer. São campeonatos profissionais. A Liga chega ali, no início da época faz as devidas vistorias, ordena o que deve ser aberto, o que deve ser fechado e por aí fora. E, portanto, o golo, deixa-me falar no golo. O golo foi o momento mais importante, foi uma explosão de alegria. Só foi pena ter sido na baliza do lado sul, mas isso também, isso agora não interessa nada, mas teria dado um outro colorido, uma outra mancha relativamente à alegria, àquelas manifestações todas que nós vimos, gente com cachecóis, gente com camisolas vestidas, camisolas do Varzim, umas mais atuais, outras menos atuais, mas não importa. O importante são as riscas, é o emblema. Portanto, o golo que surge a 1/4 de hora do final é um belo passe, imagina, do Nelsinho. Ele, no alto dos seus 39 anos, ainda fez um passe rasgado na direita para o Ricardo Barros, que foi um dos homens mais inconformados nos últimos jogos nesta equipa do Varzim, e que depois cruzou rasteiro, onde mesmo à boca da baliza, o recém-entrado Júlio Alves, tinha entrado 9 minutos antes, brasileiro, Júlio Alves, só encostou com o pé. Olha, foi então... A casa veio abaixo. A casa veio abaixo, e houve invasão de campo daquele banco do Varzim, dos bancos, 2 bancos, portanto tenho o principal, depois tenho o outro de apoio. Parecia quase que se estava a subir de divisão. Ui, aquela malta, digamos, entrou toda pelo campo dentro, foram, enfim, tudo ao montinho em cima do Júlio Alves, porque aquele golo salvou a época, salvou a equipa, salvou um clube, salvou uma cidade, digamos, que se quer bem representada em termos de futebol. Olha, Manuel Mota, o árbitro da partida, não mostrou nenhum cartão amarelo, não mostrou nada, quer dizer, há que perceber, o árbitro também tem que perceber e que há ali muita coisa em jogo, quer dizer, aquilo que eu digo, o árbitro faz parte do espetáculo, claro, e como tal tem que colaborar com o espetáculo. A
a lei que superintende-se uma outra coisa. E ele está ali para impor a lei dentro das regras que existem, naturalmente. Agora, ninguém ultrapassou tudo isso. Foi uma onda de alegria após aquele golo. E, como tal, não há que exibir o que quer que seja. As pessoas voltaram aos seus lugares. Como sabes, as pessoas que estão fora das bancadas, portanto, que estão dentro do campo, estão todas elas identificadas. É preciso que se note. Poderão pensar de que e há ali um sujeito que não sei o quê, e há ali não ia. Mas porquê? Não pode ir? Pode, está identificado, pode não ter qualquer dístico ou etc, mas está identificado. Se não é por equipamento, colete, braçadeira, etc, faz parte no relatório do ar, no boletim de jogo, de que o Varzim tinha o Manuel, o Joaquim e o António neste banco, naquele. Portanto, quanto a isso, não havia que... Aliás, o árbitro nem dificultou grandemente o desenrolar do encontro, portou-se muito bem. De facto, o Manuel Mota, os seus auxiliares também estiveram bem, naturalmente, e, portanto, as coisas correram às mil maravilhas. Ia-se sabendo ao longo da tarde como é que as outras partidas estavam-se a desenrolar, porque isto, ao intervalo, dava o Varzim a descer, mas no final do jogo deu o Varzim a manter-se. Por exemplo, ao intervalo oliveirense, que era o jogo que também nos interessava de uma certa forma, com o Varzim a marcar, iria depender do Oliveirense Arouca, o empate, por exemplo, ao intervalo 1-1, iria depender também o futuro destas duas equipas. O Mafra ganhava ao intervalo na Covilhã, acabou por ficar depois 1-1. O Farense já ganhava ao intervalo ao Viseu por 1-0, ficou 1-0, mas esta Oliveirense acabou depois por fazer o segundo golo frente ao Arouca. O Varzim acaba por marcar e quem desce, portanto, é o Arouca. Se Mafra e já agora as outras equipas que desceram, as equipas B do Braga e do Guimarães. Se o Arouca tem ganho ou se o Arouca tem empatado, por exemplo, não, era o Arouca que descia. Perdão. Se o Mafra tem perdido e o Farense tem perdido, isto depois era um campeonatozinho entre eles. Muita coisa ainda havia muita coisa. Olha, tanto é que ao longo da semana nós andamos aqui com um quadro de resultados de jogos entre as equipas possíveis envolvidas. E poderia acontecer. No sentido de se poder fazer as continhas. Só que com a vitória do Varzim e o resultado do Oliveirense Arouca, as coisas ficaram resolvidas. Ora está. Diz a nossa espectadora Alice Viana que realmente muitas saudades do estádio do Varzim cheio, é verdade. E depois acrescenta também o Sérgio Figueiredo. Bom, agora é hora de arrumar a casa. E era por aí que eu queria começar. E agora? Próxima época. Como é que é? Como é que tu vês? Arrumar a casa, não arrumar a casa? O que é que há a fazer? Esse arrumar a casa significa limpar o balneário. Ou seja, não cometer os mesmos erros que foram cometidos esta época. O Varzim, como sabes, passou por 3 treinadores. Capucho, Fernando Valente e agora César Peixoto. E o arrumar a casa começa, pelo menos, se o César Peixoto, entender que deve continuar, se a direção, nomeadamente o Presidente, entender que ele que deve ficar, nós também concordamos de algum modo que ele deve ficar. Apesar de esta ter sido a primeira experiência enquanto treinador à frente de uma equipa de César Peixoto, o que é facto é que mostrou de facto o trabalho, mostrou o método, mostrou a organização e, portanto, no nosso entender, deve começar por aí. Quanto ao resto, eu acho que não se deve cometer aquelas asneiras que se cometeu quando da abertura da janela de transferências no mercado de inverno. Saíram jogadores influentes, saíram jogadores que fizeram falta ao Varzim, saíram jogadores do qual se notou nos jogos a seguir de que o Varzim não fazia um golo. O Varzim esteve para aí 6 jogos, creio que 6, 7 jogos, sem marcar um golo. É uma coisa inacreditável. Porquê? Porque no mercado de inverno foram jogadores à vida. Jonathan Toro, o Ruster... Os jogadores que estavam a marcar. O próprio Stanley foi salvar o Cova da Piedade. O Stanley, mesmo assim, conseguiu salvar o Cova da Piedade. O Cova da Piedade fez 42 pontos. Portanto, são erros que não devem ser cometidos na próxima época. Rui, claro, é preciso, e é como eu digo, se o César Peixoto ficar, tem que já e amanhã, porque portanto a época acabou, como sabes, os jogadores poderão estar de partida mais dia menos dia de férias,
começar já a trabalhar para a próxima época. Portanto, fazendo uma equipa sólida, um plantel, enfim, que dê garantias para que o clube não passe pelas aflições que passou esta temporada. Mas deixa-me ainda recordar aqui uma situação que pouca gente dá o devido valor. Neste jogo 2, do qual a vitória só interessava ao Varzim. Tão importante como a vitória de hoje sobre a Académica foi também o empate há 8 dias no Cova da Piedade. Porque se o Varzim não empata no Cova da Piedade, de nada valia hoje ganhar a Académica. Portanto, exatamente. Varzim, praticamente, o jogo da passada semana foi fundamental. Foi fundamental, Rui. Foi uma coisa tremenda. Foi um ponto há 8 dias como se fosse uma vitória. Percebes? Em termos de significado, valeu de facto esse ponto conquistado na Cova da Piedade. E, portanto, estes 2 resultados conjugados fez com que o Varzim, enfim, tivesse que esperar pela última jornada para se manter neste escalão. Há quem possa julgar de que o Varzim, com uma boa organização, com uma boa equipa técnica, enfim, com apoios, etc, etc, pode ir mais longe. Pode, de facto pode, mas vamos ver a realidade do Varzim. Vamos olhar para as estruturas que o Varzim tem, vamos ver o que é que pensam também os dirigentes, porque a direção tem que reunir, não é? Naturalmente. As direções reúnem, fazem o balanço, etc. Agora, o que fazer para a próxima época? E nós só esperamos uma coisa, que aprendam com os erros. E quando os homens aprendem com os erros, naturalmente não vão voltar a cometer no futuro os mesmos erros. Portanto, esperemos nós. Vamos preparar uma época como deve ser, traçando objetivos, se efetivamente as coisas correrem na próxima época melhor do que esta, sinal de que aprendeu-se alguma coisa. Agora, também não é muitas vezes com aquilo que nós temos lido, com comentários de que esta direção deve ir embora, este presidente deve ir embora, e ele não se importa de ir embora. O problema é quem vem para o lugar dele, quem dá a cara, digamos, por um clube que se chama Varzim Sport Clube, quem aguenta muitas vezes com situações de dívidas financeiras que há, quem avança com os projetos que o Varzim tem, nomeadamente para a construção da sua academia. É preciso saber também como é que está aquela dívida dos impostos das empresas que acabaram por não construir o estádio novo. Exatamente. Tudo isto estava em negociações aqui há uns tempos, portanto é preciso saber como é que isso está, porque, enfim, como sabes, o dinheiro não é muito. Fazem-se alguns negócios, não digo o contrário, de jogadores, mas mesmo assim não pensem que são fortunas que dá efetivamente para pagar isso tudo. Agora, quem deve responder pela atual situação, em termos fiscais, pagamentos, projetos para o futuro, o que fazer para a próxima época, tem que ser naturalmente esta direção, e eu creio que deve estar já a pensar numa futura Assembleia Geral para apresentar tudo isto aos sócios, o que vamos fazer no futuro imediato. E o futuro imediato é a próxima temporada, que não está tão longe quanto isso. É que não está tão longe quanto isso, Rui. Como sabes, os jogadores vão de férias mais dia, menos dia, mais semana, menos semana, porque lá para finais de junho, ali por alturas do São Pedro, mais ou menos, ali entre o São João e o São Pedro, recomeçam os treinos, e como sabes, a época começa sempre com a Taça da Liga e depois com o campeonato e por aí fora. Deixa-me só lembrar-te que o campeonato que agora terminou começou a 12 de agosto, portanto ainda dentro da primeira quinzena de agosto, mas começa sempre com a Taça da Liga, com aquelas 2 primeiras eliminatórias. Mas é como eu digo, com tempo e horas, preparar bem a época, enfim, o Varzim reforçar-se com jogadores, eu diria que de mais um bocadinho de qualidade, porque há alguns que hoje vimos, mas que já tínhamos visto em jogos anteriores, não trouxeram, digamos que, nada de novo. Tudo isto, eu sei que tudo isto tem custos, naturalmente, não custa nada mandar vir o Messi e o Cristiano Ronaldo, não custa nada. O problema depois é quem paga. Por isso é que é preciso planear a próxima época. Com tempo e horas. Exatamente. João, entretanto, deixa-me só, continuando a olhar aqui para o nosso computador, que para já cumprimentar o Ribeiro Conchita, muito obrigado também por estar aí desse lado, o José Carvalho, que nos cumprimenta de Famalicão, também a ver o nosso programa, e parabéns, então, João, já agora fazer essa referência, o Famalicão e o Passos Ferreira, que sobem à Primeira Liga. Sim, o Passos Ferreira já tinha um passaporte tirado há muito tempo, e ainda por cima hoje
como se diz na gíria, agarrou na cereja e meteu em cima do bolo. Para além da subida, conseguiu o título de campeão da segunda Liga. Mais um feito de Vítor Oliveira, que, como sabes, vai mudar de clube, vai para Barcelos, vai abraçar um novo projeto. É a terceira vez que ele está à frente. Gil Vicente, que regressa também da equipa do Galo, à Primeira Liga. Que é de facto o Gil Vicente, numa subida como aquele tipo, enfim, de subidas de casos que acontecem no futebol e que depois só são resolvidos Secretaria, passado 10, 15 anos depois e tal. Mas convém dizer que o Chaves, ao descer hoje, pelo facto de ter descido desportivamente, também vai receber uma recompensa financeira por parte da Liga, porque para estares a fazer alargamentos e mais alargamentos nunca mais saímos daqui. Portanto, esta foi a medida encontrada pela Liga de Clubes. Aliás, o Gil Vicente jogava no Campeonato Nacional de Sénior, chamado Campeonato de Portugal, mas não jogava para nada. Quer ganhasse, quer perdesse. Aliás, os pontos nem contavam. Mas o que é facto é que tem despesas, não é? Deslocar-se a Caminha, a Vila Praia de Âncora, enfim, a Fornos, não sei das quantas, tem despesas e é preciso pagar àqueles meninos, enfim, alguns com jeito para o futebol, outros nem isso, mas para uma Primeira Liga o Gil Vicente vai ter que se reforçar. Mas relativamente ao Famalicão, deixa-me dizer que o Famalicão, enfim, tinha poucas possibilidades de chegar ao título. Já chegou à subida, já foi muito bom, gostei muito de ver o Famalicão aqui. Boa equipa, de facto boa equipa, mas o Passos Ferreira não deu hipótese esta época, portanto diria que foram as duas melhores equipas desta segunda Liga. O Passos, desde muito cedo, quando se apanhou lá em cima, nunca mais saiu do poleiro, e o Famalicão teve muitas jornadas, mas mesmo muitas jornadas, em segundo lugar. Teve que aguentar a pressão, depois que a pressão era enorme, do Estoril e da própria Académica de Coimbra. De vez em quando tinha ali um certo incómodo do Benfica B, mas as equipas B dos grandes não sobem, não lutam para nada. Eu diria que, numa linguagem muito popular, só andam ali a embaraçar, mas têm o mesmo direito de competir como as outras. Muito bem, esta série de programas está quase a terminar, nós vamos depois voltar para... Deixa-me só dizer que na próxima época há algumas alterações às leis de futebol. Antes disso, eu ainda ia fazer uma pequena referência, apenas para abordarmos esse assunto. O facto de, na Primeira Liga, o campeonato que ainda está a decorrer, na Primeira Liga, estão a terminar agora os últimos jogos, mas ganham então pelo Benfica, com o Futebol Clube Porto a ficar na segunda posição, que era algo que já se esperava também já há algumas semanas, não é? Algumas semanas. O Benfica encarou, depois do jogo do Dragão, do qual, no nosso entender, ficou aí estipulado aquilo que ia acontecer. Ficou aí sentenciado a questão do título. Depois foi uma questão de mais jogo, menos jogo. O Benfica encarou tudo aquilo como verdadeiras finais, com maior ou menor dificuldade, porque os jogos não são todos iguais, os ambientes também não, os adversários muito menos, mas com maior ou menor dificuldade o Benfica acabou por ganhar, enfim, com mérito, naturalmente, mas o Porto, que ficou em segundo lugar, só se pode queixar dele próprio, porque quem à entrada para a segunda volta tem 7 pontos e vê-se ultrapassado e vê um adversário a recuperar a passos largos toda a confiança, confiança essa refletida no futebol praticado, portanto o Porto só se pode queixar dele mesmo, portanto, e só tem que se agarrar agora para ao menos conquistar alguma coisa à Taça de Portugal, como sabes, marcada para o próximo sábado, porque domingo de 2 a 8 não há futebol profissional devido às eleições europeias, e como tal está entregue a taça de campeão ao Benfica, recuperou, reconquistou o título, mas pronto. Há muita polémica, fala-se muito em muitas coisas, mas às vezes fala-se, mas não se prova. Mas o que é às vezes também se fala demais. É que o Benfica, sim, por vezes fala-se demais. E o facto é que estas histórias sempre aconteceram, estas desconfianças sempre aconteceram. Levanta-se sempre muitas questões, muitas suspeitas, muita coisa, mas ninguém prova. E esta é uma visão minha. Eu acho que o grande problema do futebol português neste momento está mais nos órgãos de comunicação dos próprios clubes, os tais diretores de comunicação, que fazem estas guerras, e ontem, curiosamente, a propósito disso, o discurso do Lage, do treinador do Benfica, do Bruno Lage, o discurso que ele faz em cima do palco, já no Marquês, é um discurso que não é normal.
e ele diz: é tempo de se acabar com estas guerrilhas do futebol. Mas não acaba. A vida não é só futebol. O país deve se unir em torno da economia, em torno de um melhor futuro, digamos, para todos nós. E isto não é João, digamos que um discurso normal de um treinador de futebol depois de ganhar um campeonato. Mas que ficou bem e que foi uma mensagem bem mandada, foi. Olha, um discurso de um treinador de futebol que sobretudo vem da formação, que esteve muitos anos ligado à formação. Quer dizer com isso que é preciso formar claro. as pessoas que andam aí? Há muita gente que cai de paraquedas no futebol. Há pessoas que, por dizerem dois bitites, digamos, já são treinadores de futebol. Eu por vezes fico, enfim, pasmado quando ouço pessoas a falar, mas que depois na prática não resulta nada, tanto espremido. Há gente que fala de futebol durante horas, mas que ao fim desse tempo, espremido, aquilo não dá nada, praticamente não dá nada, porque o que disseram foi, enfim, foram bitites, foram bacuradas, coisas que na prática efetivamente não resultam. O Lage não, o Bruno Lage não. O Bruno Lage já esteve no Benfica, saiu, portanto é um treinador com formação, é um treinador que trabalhou na formação, é um treinador que trabalhou já no estrangeiro, tem uma bela experiência no estrangeiro, aprendeu muito com Carlos Carvalhal. Verdade. Era adjunto do Carlos. Foi adjunto, portanto conheceu uma outra realidade, que é a realidade britânica, não tem nada a ver com a nossa. Nós às vezes julgamos e queremos fazer peito com os ingleses. Não conseguimos. A nossa mentalidade não é essa. Nós somos latinos. Portanto, a partir daqui não há mais nada a dizer. Nós temos... O latino tem a mania que sabe mandar, que sabe tudo, que sabe dirigir. Não sabe nada. Os latinos não sabem nada. E, portanto, o Bruno Lage aprendeu com isso tudo, percebes? Bebeu dessas fontes. Deixa-me só recuar um bocadinho atrás. Mourinho, por exemplo. Mourinho, antes de chegar onde chegou, imagina as escolas de futebol por onde ele passou. Com quem ele andou, de quem ele aprendeu. Ou por outra. Ele, digamos que, bebeu de várias fontes no futebol para chegar onde chegou. E fez-se treinador. Está certo? E é isso que é importante. E conseguiu depois o próprio Mourinho fazer passar a mensagem, fazer passar as ideias dele, a forma de jogo, a forma de encarar o futebol e por aí fora. Bruno Lage foi a mesma coisa. Por exemplo, tu nunca viste, apesar das várias vitórias que o Bruno Lage conseguiu neste campeonato, nesta recuperação, apenas e só tem um empate, que é com o Belenenses. Acontece, como aconteceu com o Porto em Vila do Conde. Acontece. Tu nunca viste o Bruno Lage eufórico, pois não? Braços abertos, aos saltos, nunca viste. É a postura do treinador. Mesmo neste último jogo em que ganha o campeonato. É incrível. E mesmo ontem a ganhar por 3 e 4, exatamente. Sempre para dentro, sempre a dar indicações para corrigir, olha esta posição, olha aquela, fulano, olha que... Não, um outro treinador já estava ali, já tinha feito a cambalhota e o mortal encarpado com dupla pirueta à retaguarda e por aí fora. É uma nova forma de estar. Claro, mas no meu entender, Rui, eu gosto muito deste tipo de postura. O Varzim, aqui há uns anos, tinha um treinador assim também, que não se entusiasmava, marcou um golo, pronto, aquece, vais entrar porque o outro, não sei o quê, tal, maravilha, bateu palmas, segue, tal, que era o Dito. O Dito tinha uma postura no futebol que era uma coisa... E que saudades do Dito, não é? Muitos dirão nesta altura. Claro, bastante saudades do Dito, porque quem se recorda da época brilhante que o Dito passou aqui, o Varzim tinha tudo na altura para subir a um patamar maior, para fazer uma coisa como deve ser em termos de futebol, só que desmoronou-se aquilo tudo quando o Varzim subiu no campo e desceu na secretaria. Ora, aí está. Entretanto, continuar a cumprimentar as pessoas que vão estando connosco. Matheus Ribeiro, grande abraço também aí para casa. Ainda o Pedro Gomes, o nosso colega também que está na sintonia e que lembra então que Vítor Oliveira vai mesmo para o Gil Vicente, não é? Também um grande abraço para o Eduardo Loureiros. E agora, só para rematarmos, regras do futebol que vão mudar na próxima época. Olha, eu não te vou ler todas, porque claro, senão estaríamos aqui naqueles programas... Até às 23. Daqueles programas dos vários canais que há por aí, em que eles entram pela noite dentro a falar de futebol. Quer dizer, até parece que o pessoal, amanhã, o povo, digamos... Mas olha, deixa-me dizer-te que relativamente a esses programas, excetuando com esses programas não se aprende nada.
E, excetuando um, talvez. Agora podemos aprender alguma coisa contigo, então, relativamente a essas regras que vão mudar, e apenas alguns, 2, 3 exemplos. Olha, Rui, são várias as regras que vão sofrer alterações na próxima época. Eu não vou ler todas, eu vou só apenas ler o cabeçalho. Mas antes de ler o cabeçalho, deixa-me só dizer-te uma coisa. Não mexeram numa regra que, no meu entender, é fundamental. É evidente que essa regra passa pela disciplina. Não tem a ver com o jogo jogado. Isto diz respeito ao jogo jogado. Portanto, à forma como o árbitro vai decidir determinadas situações. Vai levar algum tempo às pessoas poderem perceber e poder assumir isto. Mas há uma das coisas que eles não mexeram e que, no meu entender, deviam. E qual é? Quando um jogador marca um golo e tira a camisola fora. Deviam ter mexido nesta. Porque já agora, é a propósito disso, um jogador marca um golo, tira a camisola fora, leva amarelo. Tem que levar o cartão amarelo. E agora diz-me uma coisa. Um jogador não gosta da reação do adversário, puxa-lhe os calções no meio do campo e o jogador fica sem calções, não deveria levar cartão amarelo? Cartão amarelo por conduta imprópria. Exatamente. Não é? Claro. Aquilo não se faz. Exatamente. Por acaso estava bem protegido. Por acaso estava bem protegido. Mas, aliás, eu pensei logo na altura. Disse, isto não se faz. Quer dizer, isto, ainda se dissesse, foi no envolvimento da jogada, que às vezes há jogadores que, em vez, que ao correr, em vez de puxarem a camisola, vão mais abaixo e puxam a fralda, digamos. E rasgou o calção ou rasgou a camisola, o que acontece. É normal, um envolvimento. E depois há homens que não cortam as unhas, digo eu. E que aquilo dói, quer dizer, então se for um pano fraco, não é. O equipamento do jogador normalmente é bom e tem que ser bom. Mas que rasga, quer dizer, no meu entender, isso seria naturalmente cartão amarelo. Aliás, na altura o Samaris até se deixou, e aquilo é uma delícia para os fotógrafos. Os fotógrafos aproveitaram logo. E para os tais programas de televisão também. E programas de televisão e programa de apanhados. Relativamente a tirar a camisola, continua a ser cartão amarelo? Claro, portanto, tal. Marcar o golo, tirar a camisola, que não mexeram, mas no meu entender, mexe. Eu só vou falar no que é que. O número da lei e o tema. Porque senão isto seria fastidioso. Porque depois, no início da próxima época, tudo isto virá, digamos que nos jornais, nas revistas, e as pessoas vão poder, enfim, os interessados. Há muita gente que não liga a isto, há muita gente que então pensa que já sabe tudo. Exatamente. Mas então só alguns exemplos para não estarmos aqui também com o programa a ser demasiado fastidioso. Olha, vai mudar na lei 3 o dos jogadores, na lei 4 os equipamentos. Por exemplo, as camisolas interiores podem ser multicolores. Pode ter vários padrões e se forem de cor exata das mangas da camisola também. A lei 5, que é a lei do árbitro. O árbitro não pode mudar uma decisão técnica depois de recorrer, mas em certos casos pode exibir o cartão amarelo ou vermelho ao infrator. Portanto, isto depois é preciso ler quais são as situações, e que são várias relativamente ao árbitro. A duração do tempo de jogo. É evidente que não são 90 minutos, divididos em duas partes de 45, mas passam a existir duas pausas permitidas durante o jogo, uma para hidratação, portanto, para o jogador beber água, e no máximo de 1 minuto, e uma outra para que os jogadores se refresquem, portanto, no máximo de 3 minutos. Portanto, isto alarga-se um bocadinho todo este tempo. O começo e o recomeço do jogo, na tal moeda que vai ao ar e por aí fora. A bola em jogo e em fora de jogo, portanto, isto é uma discussão que nunca mais acaba. A determinação do resultado do jogo. As faltas e incorreções, que são várias, é a lei 12, de facto são várias, que nunca mais acabam. Os pontapés livres, há aqui situações que se alteram de facto nos pontapés livres, se for direto, se for indireto. Os pontapés de penalti, há aqui uma alteraçãozinha no pontapé de penalti, em que o guarda-redes tem que ter pelo menos um pé, não pode mexer, mas tem que ter um pé sobre a linha de golo. Há guarda-redes que até defendem dentro, atualmente vê-se os pés dentro da baliza, não podem. Os lançamentos pela linha lateral e os pontapés de baliza. Deixa-me só dizer-te, nos lançamentos pela linha lateral, chamados lançamentos, os adversários devem estar a pelo menos 2 metros do local onde é executado o lançamento da linha lateral, mesmo que este seja feito mais atrás. Portanto, o adversário tem que respeitar os 2 metros. Há uma situação muito curiosa nos lançamentos pela linha lateral.
há jogadores, o jogador tem que estar a 1 metro da linha lateral, fora do campo, para fazer o respectivo lançamento. Há jogadores que estão a muito mais que 1 metro, só para ganhar balanço. Mas há outros que, pelo impulso que levam, muitas das vezes até pisam a linha. Se pisar a linha, não podem. Exatamente. A linha faz parte da parte de dentro do campo. Daí se dizer muitas vezes nas faltas sobre a linha de grande área que é penalti. Claro, a linha de grande área faz parte já da grande área. Não faz parte de fora. E deixa-me só dizer a última, nos pontapés de baliza. A bola entra em jogo assim que é pontapeada e se mova claramente. Não é necessário que saia da área de penalti, nos pontapés de baliza. Isto vai obrigar a que os meninos batam uma bola para o mais longe possível, porque senão calha de estar por ali um avançado distraído e apanha a bola. Estas alterações, Rui, daria um programa à maneira, mas com alguém especializado também, à nossa beira. Pode ser que no início da próxima época a gente consiga trazer aí alguém ligado à arbitragem para nós falarmos, muito bem, falarmos sobre isto e não só, e fazendo também o nosso papel, elucidar todos aqueles que vão ao futebol e muitas vezes ficam admirados. Sem perceber muito bem porque é que as coisas acontecem. Porque é que as coisas acontecem, ficam admirados porque esta situação, etc. Isto é relativamente às leis de futebol. Não vamos misturar situações entre que porque é que o árbitro mostrou o amarelo àquele e não mostrou àquele. Porque é que o árbitro, em determinadas situações, e a quando das grandes penalidades, devia ter mostrado o cartão amarelo. Mas não mostrou. É preciso que alguém especializado diga porque é que há necessidade muitas vezes do árbitro mostrar o cartão amarelo e outras que não. Mas isso, enfim. E eu continuo a dizer, Rui, e só para rematarmos, vamos rematar nisto, porque hoje estava a acontecer um caso muito curioso, ainda relativamente ao jogo do Varzim com a Académica. Desde muito cedo, que o guarda-redes da Académica levava uma eternidade a repor a bola em jogo, no chamado pontapé de baliza. E aquilo fazia com que a assistência, maioritariamente varzinista, polveira, etc, e muito bem, começava a assobiar. Isto começou a despertar a atenção do árbitro. Tanto é que levou depois o árbitro a virar-se para o guarda-redes da Académica e dizer-lhe para o menino mexer as pernas, porque isto, enfim, você está aqui a passar tempo e não é de passar tempo, ainda estamos na primeira parte, etc. E eu lembrei-me logo de uma coisa. Bem, tu se mostrares o cartão amarelo ao guarda-redes na primeira parte, e se ele continuar com o mesmo procedimento na segunda, das duas uma, eu vou ver uma coisa pela primeira vez na vida que eu nunca vi, que é o árbitro expulsar por duplo amarelo um guarda-redes por demora de tempo. Portanto, demora na reposição de bola em jogo. Eu nunca vi disto. Se alguém viu, temos pena. Mas poderia ter nunca vi. Podia ter acontecido hoje, porque desde muito cedo o guardião da Académica tinha pouca vontade de bater a bola, mas o Varzim tinha pressa em marcar golo. Felizmente conseguiu dentro dos 90 minutos, para bem do Varzim e naturalmente para bem de todos nós. Afinal, nós também somos Varzim. Ora, aí está. E pronto, estamos a fechar estes programas. Norte Litoral TV, a televisão da Póvoa de Varzim e Vila de Conde. Este programa sempre muito mais dedicado então ao Varzim. O Varzim carimbou hoje então essa permanência na segunda Liga. João, nós vamos voltar agora em breve, em junho, para no início de junho, a Liga das Nações. A Liga das Nações está aí, a Final Four da Liga das Nações, com Portugal a lutar por essa vitória nesta primeira prova internacional que se faz, precisamente, seria histórico ser Portugal precisamente o vencedor. Podemos não ganhar mais nada, mas pelo menos se ganharmos a primeira edição já não é mau. Já não é mau, até porque somos campeões da Europa ainda somos campeões da Europa. Vamos por isso marcar encontro consigo aqui na bancada litoral para o início do mês de junho, e vai ser precisamente no fim de semana em que temos aqui na Póvoa de Varzim os dias do parque. Os dias do parque. Até pode ser que haja algum ecrã gigante para acompanhar a seleção, nunca se sabe. Já aconteceu, quando o Varzim subiu divisão, lembras-te naquele jogo em que nós estávamos a fazer a transmissão no Casa Pia, estávamos a fazer a transmissão em direto. A transmissão em direto e digamos que no Parque da Cidade as pessoas estavam a ver em direto a emissão. Outro daqueles jogos em que todos nós voltamos a sofrer. Aliás, ser varzinista é ser sofredor. Verdade. E vieram as lágrimas aos olhos. Faltaram-nos as palavras. Foi fantástico. Enfim. Olha, que uma dessas...
Um enorme orgulho para o Aveiro. Verdade, e que uma situação dessas volta a acontecer na próxima época seria muito bom sinal. Eu não me importava. Ora, Eu não me importava. Fica então, olha, que tenhamos pelo menos alguma emoção com a Final Four da Taça Esperemos. da Liga das, Claro, das Nações. da Liga das Nações. Fica o encontro marcado então, amigos, para o início de junho. Tenha a continuação daquilo que resta deste domingo. Um bom início de semana, está por aí mesmo a chegar. Grande abraço e então até ao próximo programa. E boas férias. Si. Boas férias. Sim, Para os que vão de férias. para os que vão de férias, que há muita gente nesta altura já a entrar de férias. Claro. Grande abraço aí para casa.